Salve, salve, galera da cultura! O Hélito Soares, estamos iniciando mais um Simbora Cast, esse programa voltado para a cultura de um modo geral e especificamente a cultura piauiense e especificamente a literatura, não é? A literatura é um espaço voltado para a literatura, para a gente conversar com os escritores, as escritoras, os poetas, né, os romancistas, os contistas, não é? Os novelistas, não é? E hoje, neste nosso programa, nesse nosso podcast, né, o SimboraCast, nós estamos trazendo uma pessoa muito querida, tá certo? Ele é maranhense, é filha lá de Santa Inês, não é? Mas já radicada aqui em Teresina há muitos anos, ó, tá certo? Há muitos anos, né? Eu estou falando de Luísa Cantanhede, Luísa Cantanhede, né? Tem vários livros aí publicados, e quem faz poesia, faz cultura, faz literatura no Piauí e no Maranhão a conhece muito bem. Embora ela já seja também uma poeta conhecida nacionalmente e até fora do país, né? Porque ela tem a sua obra traduzida em alguns, tá certo? Em alguns idiomas, né? Ganhou vários prêmios literários. Minha querida, é um prazer recebê-la aqui no nosso SimboraCast. Prazer é todo meu. Boa tarde. Boa tarde, que bom que dessa vez deu Deu certo, certo. né? Deu certo a sua vida, né? Eu estou aqui com um livro mais recente, né? Eu não vou dizer, tá certo, o mais novo, porque sempre tem coisa aí, tá certo, Esse pela livro já frente, está em né? pré-venda. Já está aí, não É, é? hoje Olha para aí, venda. a plantação de horizontes, não é? Então esse livro tá muito bonito, o projeto gráfico, a capa é excelente, não é? E foi esse livro aqui que rendeu, tá certo, a Luísa Cantanhede o primeiro lugar na poesia, né, no concurso literário que nós promovemos ano passado, na terceira edição da Felipe, a Feira da Literatura Piauiense. Ela ganhou, ela levou o primeiro lugar. E foi interessante porque foi um concurso em que as mulheres arrebentaram. Ô, Luísa, qual foi a sensação de ter sido o primeiro lugar nesse concurso da Felipe? Olha, eu tenho uma relação com o Piauí de grande afeto, muito amor. E sempre que eu estou em um evento do Piauí, no Piauí, eu me sinto mais pertencida a esse estado. Então eu digo que eu tenho dois amores, né, na questão geográfica, que é o Maranhão, a minha terra natal, Santa Inês especificamente, e o Piauí. Que bom. Então este livro, eu sou muito feliz com ele. Ele já veio com menção honrosa no BE, Rio de Janeiro, prêmio A Marcos, União Brasileira de isso, Escritores, né? exatamente, prêmio Marcos Quiroga. E ganhou, em segundo lugar, o primeiro concurso da Academia Ludovino de Letras em São Luís. Olha E, aí. por felicidade, ganhei o primeiro concurso da Feira da Literatura Piauiense. Mas, rapaz, é um livro abençoado, É, é um livro então, abençoado, foi né? muito importante para mim e, principalmente, dividir o palco e a premiação com essas mulheres É maravilhosas, a né? A Sérgia Sérgia Alves no Alves, né? romance, né? A, Tivemos a Denise Veras na sim, crônica e e a a Vanessa Vanessa, né? Trajano No no conto, contos. né? Então, estar ali com elas foi maravilhoso, né? E, de certa forma, a premiação, ele certifica o nosso trabalho. Eu costumo dizer que a minha premiação maior são os meus leitores, mas um prêmio, ele certifica o teu trabalho de uma forma mais técnica, né? Então, eu fiquei muito feliz em ter ganho esse primeiro lugar. Que maravilha, E então, ao lado Luiz. das mulheres maravilhosas. Maravilhosa. Beleza. Ô, Luísa, você, tá certo, é de uma cidade, vamos dizer, do interior, embora seja uma cidade Uhum. grande, não é? Como é que foi o início, tá certo? As primeiras leituras, o desabrochar para a escrita. Olha, é, há um paradoxo. Teresina foi que realmente me deu a visão para o texto literário. Em Santinês, eu sempre li muito cedo, né? Certo. Eu comecei como todo mundo que não tem a condição financeira para comprar livros, né?
Eu comecei em revistinhas de gibi, aquelas revistinhas emprestadas, Tex. Aí eu ficava na porta do meu amigo esperando que continuava, né? Eu ficava esperando ele ler para mim, para continuar, para me pegar emprestado o próximo exemplar, o próximo volume. Mas eu comecei a me voltar para o texto literário aqui em Teresina. Em 1980, eu ainda morando em Santo Inês, eu vim passar as férias aqui, né? Por não. E lá na casa do meu irmão, aí eu vi uma estante recheada de livros, né? De literatura, livro literário. Eu tenho assim, até uma memória afetiva e sempre que eu vejo essa coleção, eu me emociono, que é a literatura comentada, que era pequenos resumos, né, de obras de grandes autores. E lá eu encontrei Cecília Meirelles, Vinícius de Moraes, Clarice Lispector, que foi uma autora que muito me atravessou, né? Quando eu li A Paixão Segundo GH, eu sei, o que é isso aqui? Foi adaptada para o cinema, né? Você está sabendo, Sim. né? Então, quando eu comecei a ler, claro que a gente já tem aquela sensibilidade, mas eu nunca pensei em ser uma escritora, né? Não tinha Sei. aquele projeto, eu vou ser uma poeta. Isso veio surgindo naturalmente. Então, foi aí que entrou a rede social, né? Em 2012, eu comecei a postar algumas coisas na internet e pensando que estava arrasando. Todo mundo curtindo, né? Aplaudindo. Rapaz, eu sou uma poeta boa. Aí entra o Nathan Souza, né? Ele apareceu. Não é assim não, dona. Baixa o faixa A aí. gente fez uma oficina, né? Ah. Eu conheci pessoalmente em 2015, num evento literário que teve aqui na Casa de Cultura. Sei. E daí surgiu o meu primeiro. Por não. O Palafitas, sim. Então, este aqui é o pontapé. Pode mostrar para cá. Esse aqui é o pontapé inicial de tudo, né? A minha carta de apresentação. Por não. E eu também fui muito feliz com esse livro, porque ele já veio com a menção honrosa no concurso de 100 anos da Academia Piauiense de Letras, o Que concurso maravilha. Poeta Gadobal. Olha aí. Então, eu já ganhei esse prêmio como inédito, né? E também tem a menção honrosa da União Brasileira de Escritores. Que maravilha. Então, são dois Então, foi livros. uma estreia. É uma estreia com grande estilo, né? Grande estilo. E é Beleza. isso. E o Nathan já influenciou nesse primeiro livro ou depois? Não, foi nesse primeiro livro. Já nesse primeiro livro, ele já foi dando algumas orientações, né? Eu até costumo contar isso de uma forma cômica, né? Porque eu peguei assim uns 100 poemas mais ou menos e mandei para ele, né? Arrasando, esse rapaz vai ser isso. Nenhum presta. Esse é de fazer qualquer um desanimado, né? Aí ele me disse assim, mas ele aliviou depois. Daí ele disse, olha, eu me lembro dessa frase que ele falou, se você tem as sandálias da poesia, só basta você calçar. Então, ele foi me dando dicas de leitura, né, principalmente de autores contemporâneos, né? Porque eu falava muito atrás, porque eu li muitos clássicos ainda muito jovem, com 13, 14 anos, eu já tinha lido muitos clássicos, né? Então, eu sempre fui uma leitora, quanto mais. Bastava alguém dizer, olha, o direcionamento é este aqui. E foi isso que ele fez. E aí surgiu, depois eu vou lhe pegar, né? Quando eu mandei os outros depois dos estudos, das pesquisas, das leituras, disse, agora você tem um livro de vergonha, sim, agora tá certo. Aí depois do Palafitas veio o quê, Luiz? Veio Amanhã Serei uma Flor Insana. Esse aqui, ele tem... O Palafitas, na verdade, como eu disse que é a minha carta de apresentação, ele traz muito dos elementos do Maranhão, do que eu vi na roça, do homem do campo, dos igarapés, que minha mãe, ela foi lavadeira de roupa, foi cravadeira de coco, e também ela teve esses ofícios no campo, né? E aquilo ali foi o que me encheu, o que eu vi. Por isso é que eu digo no Palafitas, nesse poema Dois Dedos Abaixo do Nível do Mar, que ele diz assim, não sei versar para a realeza. Gosto mesmo é de rimar com os vassalos, sentar-me com palavras que se arrastam pelo chão, que caminham de pés descalços, que reside nos guetos, grita nas entrelinhas, que ficam subtendidas.
a minha palavra é de coisa vivida. Ê! Então, este livro, ele tem essa materialidade que eu consegui transmutar para a poesia. Que Então, é um maravilha. livro muito importante para mim, porque ele pega todos esses elementos do homem do campo, do que eu vi, né, como os Ou ofícios dos seja, meus pais. deixou claro, né? Fruto das suas Vivências, vivências, né? E ao isso, mesmo tempo já deixou claro o seu lado, né? isso. Que ninguém duvide de onde você veio, né? Exatamente. E qual é a sua opção. Este Aí aqui, veio o amanhã, né? seria uma influenciando. Esse aqui, ele já tem mais um tom mais intimista, mais profissional, e assim a gente mesclou a filosofia com a mitologia, então é um livro muito bacana. Beleza. Lembrei aqui de Espetalada, que o Romero, uma vez, eu fui fazer uma participação no Salipa, ele disse, pois agora eu vou chamar de Espetalada. Que diz assim, há tempos que deixei de florir o que querem de mim. Cultivo meu passo trôpego, a confissão do espinho e essa rosa confusa mudando o caminho. Beleza, maravilha. Eu gostei muito dessa coisa insana, né? Porque É, flor geralmente é uma coisa mais afável, né? Mais. a que eu busco é insana, Quando né? você bota insana aí, você. Aí depois veio o Pequeno Ensaio Amoroso. Sim, este aqui é um livro muito especial para mim também, porque ele é dedicado à minha mãe. Ou não? Ele foi escrito, a maior parte dos poemas dentro de uma enfermaria do hospital, quando ela estava lutando pela vida, ela já era acamada. E depois deste livro, ela faleceu, não chegou a vê-lo. Ele foi publicado depois, né, do falecimento dela. Mas foi todo dedicado à minha mãe, né? Bom, E maravilha. tem Maravilha. um poema que é o nome dela, Maria Antônia, que diz assim, mãe, é a tua asa calada que me orienta o voo. Então, este livro foi para Para minha ela, mãe. para tua mãe. Homenagem bem merecida. Todas as mães, de um modo geral. Né? Exatamente. Mas, Luísa, aí por último esse daqui. Plantação isso? de Horizontes, isso. Tá certo? Por último é o mais recente, Este né? livro, realmente, ele me deu muitas alegrias. Ele foi tese de mestrado agora, lá em Marabá, no Pará, pela professora e poeta Ana Liz. Assim, modéstia à parte, eu fui lá assistir essa defesa, né? Sei. E os professores ficaram assim encantados, porque a tese dela foi baseada em literatura e bordado. Ou não? Então ela pegou meninos, crianças, jovens do ensino fundamental, e essas crianças de 13, 14 anos bordaram poemas desse livro, e que teve um livro texto com os bordados dessa criançada. Que maravilha. Então, esse livro ele tem me dado muita emoção. Muitas alegrias, né? E agora já está na academia como tese de mestrado. Olha aí. Mas você tem participado também de antologias, né? Antologias aqui no Piauí, antologias no Maranhão também, não é? Você pode falar um pouquinho? Posso, Wellington, assim, eu, em 9 anos de carreira, com licença aí. Ou não? Eu tenho, assim, a grata satisfação de ter ocupado espaços que eu nunca imaginei, né, de ocupar dentro do cenário literário, porque a gente sabe como é difícil você sair de um espaço do interior do Maranhão, ser uma mulher, uma escritora negra, não é fácil. Eu tenho algumas participações que são... Tem mais, né? Eu costumo dizer que aqui é a parte piauiense e a maranhense. Aqui é a parte piauiense. Piauiense. Beleza, então. Aqui é a antologia Brasil-Moçambique, né? Moçambique, né? Organização da Marley de Lins. Exatamente. Né? A Marley de Lins, ela tem uns projetos maravilhosos. Ela, inclusive, está lançando um agora sobre Cuba, né? Brasil-Cuba. Você faz parte disso também? Beleza. E que vai sair agora. Aproveitando a deixa, dizer que eu sou uma das homenageadas na FLID, né? A terceira FLID, né? Que vem aí no dia 21, 22 de agosto. Beleza, então. E eu tenho outras participações com ela, né? Tem
as mulheres na literatura latino-americana também. Sei. E aqui está Isso daí é organizado pelo Tiago Thiago, né? Um dos organizadores. Sim, eu fiquei assim maravilhado com esse convite, né? Porque Torquato Neto é um ícone, né? É um uma ícone. referência. Só quero saber do que pode dar certo. E aí, como poderia imaginar estar no meio dessas 80 vozes, né? Com Arnaldo Antunes, o próprio Tiago E. e várias outras expressões, né? da literatura brasileira. Este aqui foi... Aí do Maranhão, quais são as antologias do Maranhão? Maranhão se apresentou aqui no Piauí, não é? Do Maranhão. Esta aqui é a da AGEB, né, que é a Associação de Jornalistas e Escritoras do Brasil, que inclusive é a Analisa, que é a presidente, e eu faço parte da coordenadoria, né? Tá bom. Isso aqui foi pela AGEB, foi organizada pela Analisa através da AGEB. Tem essa aqui que fui eu que organizei com o Paulo Rodrigues. Porque não calou dentro de nós. Nós criamos um coletivo com poetas do Vale do Pindaré. Certo. E organizamos essa antologia, né, com esses poetas, de início esses poetas, agora nós já ampliamos mais o coletivo, tem mais poetas, e vamos lançar agora a nossa segunda antologia. Que bom. Essa aqui é a antologia da Semana Cultural Samuel Barreto, que eu também ganhei o primeiro lugar, né? Eu ganhei o primeiro lugar em 2022. Isso é uma semana cultural que tem lá em Pedreiras, em homenagem ao Samuel Barreto, que faleceu, né? E tem essa grande festa cultural em memória dele. Esta aqui, Tecido Tempo, foram 16 poetas escolhidas pela Academia Maranhense de Letras, né? Inclusive tem a curadoria também do Celso Borges, outro poeta magnífico que faleceu. Celso Borges é sensacional. Então, eu fui também uma das selecionadas. E tem esta aqui agora, que é Mural das Minas, né? Mais recente, né? Mais recente, que são 50 perfis de escritoras maranhenses, né? Organizada pelo Marcos Fábio, que é escritor e foi vice-reitor da UFAM, bem atuante lá no Maranhão. Então, essas antologias, elas têm muita representatividade para mim. Essa aqui foi a Destaque Nordeste, onde eu ganhei o prêmio Destaque Nordeste. Eu fui receber lá em Gravatá, Pernambuco, né, em 2019. Beleza. Nós temos essa aqui, As Mulheres Poetas na Literatura Brasileira. É organizada pelo Rubens Jardins, que também faleceu agora recentemente, infelizmente. Mas também é um trabalho magnífico, né, que dá visibilidade ao trabalho das mulheres. E aqui tem a antologia Nordeste, pelo selo Afrifip, que eu também ganhei em primeiro lugar, né? Não, você você está disputando com o Natan, não é? O Natan, eu vou ter que correr um bocado, mas eu chego lá, eu disse Então também foi outra vitória minha, foi outra conquista minha que me deixou muito feliz por esse despontar, né? Por essa representatividade da mulher na literatura. Eu sei da onde eu vim, eu sei os calos, que eu costumo dizer que eu sei os calos combativos que eu tenho nas minhas mãos, nos meus pés, para estar aqui, inclusive aqui sendo entrevistada por você, ser convidada para os seus projetos, né? Então, isso me deixa muito feliz, essa travessia, esses caminhos que eu tenho trilhado. Que maravilha. E a poesia e a literatura tem abrido essas portas, né? Sim. Tem aberto essas portas, sim. né? Então, isso daí é muito importante, não é? E, Luísa, você, então, está dividida entre o Maranhão e o Piauí, né? O Piauí. Que são dois, vamos dizer, estados marcados por grandes poetas, né? Você pega no Maranhão, você tem o Ferreira Goulart, você tem o Celso Borges, né? Para ficarmos aí em dois. Gonçalves Dias, né? Salgado Maranhão, que nós não podemos esquecer. Nossa grande referência contemporânea. Nosso parceiro, uma grande referência. E aqui no Piauí você tem aí, como já citou, o Torquato Neto, o Natan Souza, não é? O H. Dobal, não é? O Mário Faustino, né? Então, quem deseja, vamos dizer, ser poeta, tem de onde partir. Tem. Tá certo? Tem de onde partir, né? Se lê esses grandes poetas. Não é só chegou e eu vou escrever, não. A gente tem que ter essas leituras e ter essas referências, assim, para... Eu tive a felicidade
de ler muito mesmo, com toda dificuldade. E eu costumo dizer que eu leio muito mais do que escrevo. Eu não sei ficar sem ler. É direto lendo. Você lê prosa também ou é mais poesia? Mais poesia. Mais poesia, Mais né? poesia. Ah, não enveredou pela prosa, não, né? Ainda não. Ainda não, Mas eu estou pensando em tentar um livro de contos ou crônicas, né? Mas também eu Sei. não vou forçar. É quando É, vier, não vou dizer, eu é, não vou escrever só porque eu quero mostrar que. não. Não, A realidade é a escrita que é nos puxa, né? Não exatamente. é? Nós não somos Não, senhores assim de escrever o que a gente bem entender, não não, é? não. Então é isso daí, meu amigo. Então, uma trajetória, uma vida praticamente dedicada à literatura, não é? Literatura. À poesia, não é? É. E letra de música, você não. Porque está muito próximo aí da poesia, não é? A letra de música, a composição. Você já tentou também ou não? Não, até porque eu tenho essa característica da concisão. Certo. Os meus Eu poemas observei aqui que são poemas curtos, né? Você gosta, né? gosto, eu tenho essa característica. Agora que eu já estou treinando, inclusive no meu próximo livro aí de título, Alfinetes, que está vindo aí, e só O título vai ser esse daí, Alfinetes. Alfinetes. O título é bom, hein? Eu digo que as pontadas, né? Você quer alfinetar muita gente aí, E vem muitas muitas coisas, né? pontadas. Inclusive, a primeira sessão, os títulos dos poemas só são pontados. Pontada 1, pontada 2, pontada 3. E eu devo também dizer que meus livros, todos eles são pela editora Literalux, né? São todos, desde o Palafitas desde 2016 até agora, é a minha casa editorial, né? Maravilha. E a gente tem alguns apoiadores aqui, lá no Maranhão, tem o Paulo Rodrigues, que é um poeta. É um poeta, é um parceiro nosso, né? Ele já veio Exatamente. aqui várias vezes, né? Nós vamos estar juntos agora numa mesa aqui na FLID, né? Vai Certo. estar eu, ele, a Ana Liz e a Certo. Lindevânia Martins. O Maranhão vai estar aí. Presente, agora, né? Presente, né? Então, tem o Natan também que me assessora muito, porque não adianta, você não vai para lugar nenhum sozinho. Sozinho não. Então, você tem E principalmente na literatura, na né? É um trabalho coletivo, né? Ninguém. Tem alguns, Até mesmo os autores que nós, entendendo, costumamos ler, eles vão, de certo modo, nos influenciar, né? Na nossa escrita, não é? Com certeza. Luiz, eu lembro, para a gente encerrar praticamente aqui o nosso EmboraCast, eu lembro de um fato muito interessante que ocorreu lá nos anos 80, não é? Eu ainda cursava letras na Federal, e a esposa do Torquato Neto, não é? A Ana, ela veio lançar o livro Os Últimos Dias de Paupéria. Então, ela, o Ali Salomão, e veio o Cacaso também, tá certo? E veio o Cacaso. E eu lembro de uma coisa que me chamou muita atenção. O Cacaso, ele disse, tá entendendo? Que todo autor é um ladrão. Aí nós tomamos um susto, né? Como é que aí que ele foi explicar? Isso a gente vive roubando ideia dos outros. Nós não podemos. Que são, de certo modo, as influências. Né? A gente não pode copiar. Não pode copiar, não é? Exatamente. Não pode copiar. Mas as ideias, tá entendendo? Não tem como a gente deixar de. É porque o mundo da literatura, assim, e principalmente a literatura contemporânea, que tem essa fragmentação, né? A gente pode ir para todo lado, mas não tem como você dizer assim, isso aqui é original, isso aqui foi eu que criei, não. Tem sempre uma influência, tem sempre um toque de alguém, tem sempre uma leitura que te captura. Sai, eu vou por aqui, não vou fazer igual, mas eu vou bem por aqui mesmo. Beleza, minha querida, nós estamos chegando aqui ao final do nosso EmboraCast. Você quer encerrar recitando um poema? Você sabe poema de cor? Já recitou alguns aí, não foi? Já, eu não tenho decorado, você me preste bem aqui um poema, porque na verdade esse livro, Plantação de Horizontes, ele é uma homenagem para os meus ancestrais, meus avós, minha mãe. E tem um poema aqui na última sessão que se chama
a árvore montada nos espinhos, que eu fiz para minha mãe e tias, né? As irmãs dela, todas Marias, né? Que diz assim: o sangue que corre na veia reconstrói o antigamente. Tantas Marias passaram: Maria Antônia, Maria Raimunda, Maria Luísa, Maria da Conceição. Benditas sejam elas, quebradeiras de... Não, bendita é Maria Luísa, quebradeira de coco, lavadeiras, lavradoras. Benditas sejam elas, que deixaram em mim o dom de assuntar a vida e estes pés que tocam o mundo. Luísa Cantanhede, aqui no nosso Simbora Cast. Muito obrigado, queridona. Foi um prazer recebê-la aqui. Tá bom? Nós estamos aí nessas caminhadas. Estamos, essas travessias a gente vai fazer sempre juntos. Eu sou assim, muito agradecida e muito grata por estar nesse estado, né? Desde 1983, 84, por aí. Beleza, então. Me acolheu, estou aqui junto com todo mundo. E você mora no nosso coração. Obrigado. Simbora. Simbora.